Existe um tema que vira e mexe aparece aqui na internet que seria a tal da síndrome do PC Gamer. Falaremos um pouquinho sobre isso hoje. Eu espero que vocês gostem bastante, porque eu preciso muito da participação de vocês aqui nos comentários, deixando as suas experiências e opiniões sobre o assunto, tá bom? Antes de começarmos, um recadinho bem legal para vocês. Eu consegui alguns cupons de desconto na Udemy e dessa vez será o seguinte: se você comprar com desconto o meu curso de montagem, manutenção e dicas, você leva de graça o curso de segurança da informação. Vale por pouco tempo, então aproveite, beleza? E eu gostaria muito de agradecer vocês pelo alcance de inscrições que meu último vídeo teve. É muito gratificante saber que vocês apoiam a causa aqui do canal e como a maioria de vocês que assiste os vídeos não é inscrito, eu peço novamente que vocês se inscrevam para que possamos chegar aí finalmente a 300 mil inscritos. Então vamos lá, o que seria essa síndrome do PC Gamer? É uma ideia que tem surgido em fóruns já faz um certo tempo, no qual as pessoas dizem que elas não se sentem mais satisfeitas com os computadores ou jogos que elas jogam. É aquela coisa do tipo, nossa, eu sempre quis ter esse computador e agora que eu tenho eu não uso mais para jogar. Levei meses para montar e quando eu finalmente consegui, não tenho mais a menor vontade de usar para jogo. Ou então, agora roda o jogo que eu sempre quis jogar com qualidade, mas eu não quero mais jogar esse jogo. Essa seria a suposta síndrome do PC Gamer, que na minha humilde opinião não existe ou não faz muito sentido. E há meses atrás, um canal muito bom chamado Bruno Hatak fez um vídeo sobre o assunto. Esse vídeo é excelente e depois que esse vídeo aqui acabar, eu recomendo que vocês assistam dele também. Um abraço aí para o Bruno Hatak e eu usarei o vídeo dele como base para dar a minha opinião final sobre tudo isso. E pensando sobre o assunto, eu separei esse tópico em 3 pontos. O primeiro é a frustração, o segundo é o saudosismo e o terceiro é o consumismo, começando pela frustração. Muitas pessoas que compram PC Gamer ou compram um console, elas compram para jogar jogos online. O problema é que por mais que esse jogo que ela comprou, esse FIFA, Battlefield, COD ou qualquer outra coisa seja muito divertido, as pessoas são tóxicas. Quando você se coloca em um ambiente no qual era para ser algo prazeroso para você, mas as pessoas são muito desagradáveis, a sua frustração aumenta muito. E a sua cabeça começa a associar que o problema está no jogo. E às vezes nem é um jogo que falta alguma coisa, nem é um jogo bugado. Às vezes é um jogo muito bom, que você sempre gostou e que de repente se tornou algo muito tóxico. Repare que a maioria das pessoas em fóruns que falam sobre o assunto sempre mencionam jogos online. E esse é um ponto muito interessante de considerarmos. Será que o que a gente perdeu de desejo é porque já temos o PC, já temos o jogo, já alcançamos níveis nesse jogo? Ou porque a nossa experiência foi totalmente estragada por pessoas que a gente nem conhece? Pense nisso. Outra coisa que é importante falar sobre a frustração é o fato de que os jogos estão cada vez mais caros. E isso é um grande problema quando se espera muito. O fato de você pagar caro em um jogo faz com que a sua expectativa seja gigantesca. E aqui eu posso usar um exemplo do GTA, a trilogia que saiu. Quando foi anunciado que teríamos um GTA San Andreas remasterizado, todo mundo ficou maluco. Por quê? Porque o GTA San Andreas é para muitas pessoas o maior GTA da história e para mim é o maior jogo que eu já joguei na minha vida. Então é lógico que eu queria ter um jogo absurdo novamente, principalmente pelo fato de que, assim, é uma trilogia que foi lançada por quase R$400. E o terceiro motivo que engloba a frustração é a fuga. E eu vou falar mais sobre isso ao longo do vídeo, mas é importante entendermos se o jogo que a gente joga, que a gente ama, que a gente sempre gostou, ele ainda é usado como uma forma de entretenimento ou como uma forma de fuga. Isso estraga totalmente a experiência de tudo que a gente faz na vida. E eu posso dar aqui para vocês um exemplo pessoal. Anos atrás, sempre que eu tinha um problema na minha vida, eu fugia pro Battlefield 4. Eu tenho muitas horas de Battlefield 4 porque foi um momento na minha vida que eu realmente tive muitos problemas. Mas assim, o Battlefield 3 foi uma experiência única pra mim. Eu gostava muito. O Battlefield 4, quando lançou lá em 2013, eu também gostava muito. Em 2014 eu já não gostava tanto, mas eu estava sempre ali. Em 2015 também, 2016 também, 2017 também. Só que a experiência era muito ruim. Porque era uma fuga. Eu tinha afazeres, só que eu preferia ficar jogando. E era muito frustrante, era uma coisa desanimadora. Quando eu comecei a jogar Battlefield, existiam coisas em volta desse jogo que me faziam querer jogar cada vez mais. Que era o fato de que eu não tinha um PC bom, então eu conquistei um PC bom para jogar Battlefield. Então quando lançou o novo, eu tinha uma placa de vídeo que aguentava jogar muito bem em Full HD. E de repente,
Eu ainda tinha o mesmo PC ou até um PC melhor, só que aquela experiência era ruim. Entende? E é muito fácil confundir isso com um tipo de síndrome do tipo eu já tenho e não quero mais porque eu já tenho. E na verdade, pessoal, isso é uma discussão muito antiga. Se você pegar ali Platão e Aristóteles, eles já falavam sobre isso, cara. Um falava sobre o amor pelo que se tem, o outro falava sobre o amor pelo que faz falta. Quem dos dois está certo? Eu não sou nem louco de tentar discutir sobre isso, porque enfim, eu sou um mero mortal. Só que isso é um ponto muito importante a ser abordado nesse vídeo. Essa suposta síndrome, na minha humilde opinião, não tem muito a ver com o fato de que você conquistou algo, beleza? Ou seja, não é o amor pelo que não se tem. E falando sobre fuga, a gente esbarra no próximo ponto de tudo isso, que seria o saudosismo. Infelizmente as pessoas confundem muito saudosismo com nostalgia, e isso é um problema muito sério. Entenda que nostalgia é aquele sentimento que vem involuntariamente ou não, e que te deixa feliz, te deixa muito animado, te deixa com uma sensação muito boa, te deixa uma pessoa mais alegre. Isso é a nostalgia. É quando você come uma comida que você comia quando era criança, é quando você visita um lugar que você não via há 5, 6, 10 anos, é quando você joga um jogo que te lembra de uma época muito legal da sua vida e traz aquela sensação boa para você. O saudosismo é diferente. O saudosismo é a fuga constante para o passado, é o apego ao passado, no qual para você tudo que existe hoje ou que vem a existir no futuro é uma coisa ruim, quando na verdade não é. É apenas o seu apego, é a sua fuga ao passado. E com certeza você tem algum parente que é muito saudosista ou você é um cara saudosista em alguma coisa na sua vida. É aquela pessoa que fala: no meu tempo, o futebol era muito melhor, porque o Romário era um cara muito raiz. Hoje em dia, o futebol é Nutella. O Black Album foi o último álbum bom do Metallica. Tudo pra frente é horrível. Esses videogames hoje em dia são uma porcaria, porque eu cresci na rua jogando peão. Entende? É uma questão de saudosismo. E o saudosismo é perigoso quando ele se torna algo muito constante na sua vida. E não é uma coisa saudável. Você vê que não é saudável. É aquela pessoa que ela começa a montar um quarto gamer retrô, mas assim, beira a compulsividade do tipo a pessoa ter 5, 6, 7, 10 mil jogos que são coincidentemente da época em que ela era criança. É aquele cara que ele coleciona fliperama, ele só tem fliperama, ele é louco por fliperama. E isso não seria um problema se ele também gostasse das coisas atuais, mas o cara só gosta daquilo, porque aquilo remete a uma fase que ele considera boa na vida dele. Saudosismo é exatamente isso. Quando você só vive imerso em coisas antigas e não se abre para o novo, é um grande problema. Mas isso é só a minha opinião. E é muito fácil confundir o que é nostalgia com saudosismo por uma perspectiva atual. Por exemplo, voltando aqui ao caso do GTA. O GTA, o San Andreas, ele é o jogo mais importante da minha vida. E eu joguei GTA San Andreas a minha vida, assim, inteira praticamente. Pelo menos da minha adolescência, aí eu fico uns anos, né, na fase adulta sem jogar e volto a jogar recentemente o remaster. Acontece, pessoal, que quando eu comprei esse remaster, eu já sabia dos bugs, eu já sabia das reclamações. E mesmo assim, jogando no PlayStation 5, pra mim foi uma experiência muito nostálgica. Eu senti novamente aquela emoção de quando eu tinha meu PlayStation 2. Mas eu sabia que a experiência em si não seria a mesma, seria uma experiência diferente. Se eu fosse um cara saudosista, eu ia passar o dia inteiro reclamando na internet porque eu comprei o jogo é horrível, porque isso, porque aquilo, e o jogo ter uma qualidade tão pífia comparado ao jogo de 2004, que absurdo, nunca mais comprarei nada da Rockstar. Esse é o cara saudosista. Você pode reclamar de algo que não saiu do seu agrado, só que comparar o tempo inteiro que foi lançado com algo do passado, às vezes é um problema. E o saudosista não percebe que, geralmente, essas coisas específicas que ele busca como felicidade não podem ser reproduzidas mais, porque elas dependiam de fatores externos que ele não tem. O GTA era especial para mim, e se tornou especial para mim, porque lá em 2004, quando ele lançou, eu não tinha PlayStation 2. E eu não tinha condições de ter um PlayStation 2. E eu esperei anos para ter o bendito do PlayStation 2. Quando eu recebi esse videogame, foi uma explosão de felicidade para mim e eu só queria saber de jogar o bendito do PlayStation 2. E eu não tinha memory card, então toda vez que eu chegava na missãozinha da praia no GTA, eu tinha que desligar o videogame e no outro dia, novamente, eu começava do zero. E nunca perdia a graça, porque era aquele consumo, era aquele desejo por algo que eu não tinha. É isso que fez o GTA San Andreas ser tão especial, porque quando eu queria jogar, eu tinha que ir na casa de alguém. E quando eu comprei, ou na verdade quando eu ganhei meu videogame, o GTA San Andreas virou uma nova experiência para mim,
Porque eu ligava para um colega meu e perguntava os códigos, porque eu não tinha computador, né? Então eu perguntava quais eram os códigos, que ele comprava a revista, ele anotava os códigos no caderninho, ele me passava, eu anotava no meu caderno. E tudo isso era uma experiência que hoje é impossível de replicar, não tem como, eu jamais vou conseguir. Entenderam? É essa linha tênue entre saudosismo e nostalgia que as pessoas se perdem. E vamos para o terceiro ponto que, na minha humilde opinião, cria essa suposta síndrome, que seria o consumismo mais o excesso de dopamina. E no vídeo do Bruno ele fala sobre isso quando ele menciona que talvez o excesso de redes sociais atrapalhem a sua experiência, já que você está ali sempre dando estímulo para sua cabeça e aquele jogo que às vezes demandaria mais tempo e raciocínio se perde, você não tem mais paciência para isso. E quando eu falo sobre consumismo, é consumismo de tudo. Hoje, você abre um vídeo no YouTube sobre placa de vídeo. O YouTube vai te botar numa bolha onde todos os vídeos serão sobre isso. E aí você vai se deparar com canais que, em grande maioria, fazem conteúdos do tipo montando PC, placa de vídeo, CPU barato, coisa da China, como deixar o PC mais bonito, como deixar o Windows mais bonito, como deixar o PlayStation mais otimizado, como trocar não sei o que, como baixar, como melhorar, como otimizar, como deixar a internet mais rápida, como rodar o jogo sem lag, como... Entenderam? Isso era uma coisa que no passado era muito diferente. E isso não é um problema em si, porque eu também faço, às vezes, né, esse tipo de conteúdo sobre otimização, sobre compra de peças, sobre montagem. O problema é que se você não perceber que você não precisa disso sempre, você se afunda num consumismo desenfreado. A sua placa de vídeo perde a graça porque lançou uma nova e você quer uma nova porque você viu um youtuber falando sobre DLSS e aí tem mais conectividade com não sei o que, com Ray Tracing, com a tecnologia de não sei da quanta. E esse é um ponto que eu falo aqui no canal há muitos anos. PC Gamer é luxo. Se ele não é usado para trabalhar nem para estudar, é só entretenimento, ele é luxo. O que significa que se ele é um luxo, você não precisa gastar dinheiro com ele o tempo inteiro. Entende? Esse é outro problema que as pessoas não percebem. Elas estão consumindo demais algo que elas não precisam, em busca de uma sensação que elas não vão ter mais. Porque às vezes esse cara que está comprando a terceira placa de vídeo no ano, está procurando aquela sensação de quando ele ganhou a primeira em 2010. Quando ele juntou dinheiro e comprou um processador que aguentava essa placa que a mãe dele deu de presente para ele. E ele não vai conseguir mais isso. Então são esses os 3 pontos principais da discussão. Tudo bem, Felipe, entendi tudo isso, mas por que então que eu tenho essa sensação? Por que que eu sinto que as coisas não têm mais graça? Por que que eu sinto que poderia ser melhor? Por que que eu sinto que era melhor antigamente? Bom, pessoal, daí a gente vai esbarrar numa frase que surgiu na minha cabeça durante a criação desse vídeo, que seria: o que some não é o valor, e sim o propósito e, portanto, o significado. O que eu quero dizer com isso? Bom, se você me acompanha sabe que eu sou um cara que coleciona tênis. E assim, eu colecionei tênis, hoje em dia quase nunca, né? Mas eu já tive umas épocas no qual eu comprava muito par de tênis. Eu cheguei a ter tipo uns 40 pares de tênis, eu cheguei a ter tênis que custavam uma fortuna. Eu tenho alguns até hoje que custam muito caro e eu era obcecado por ter um modelo específico de tênis. E quando eu consegui esse modelo específico de tênis, eu fiquei assim, né, com aquele excesso de dopamina, eu olhei, troquei o cadarço, tirei foto. Acontece que até hoje eu só usei esse par específico de tênis 3 vezes na minha vida. Eu tenho ele faz uns 3 ou 4 anos. Por quê? Porque o propósito se perdeu. O valor não. O valor dele ainda é o mesmo. Ainda é um tênis muito raro, é um tênis que custa caro, é um tênis que quase ninguém no Brasil deve ter. Foi dificílimo de conseguir. A história para conseguir o tênis é única e eu jamais repetirei. Mas o propósito dele se perdeu. E esse é um ponto muito importante aqui. Talvez essa sua sensação de que tá tudo uma merda, não é porque tá tudo uma merda, é porque aquilo que você dava a propósito não recebe mais nenhum propósito na sua vida. E isso esbarra com o que o Bruno fala sobre as prioridades mudarem na sua vida e isso ser uma causa, né, que as pessoas acreditam de que agora eu trabalho, não tenho mais tempo para jogo. Nem sempre. Às vezes você simplesmente só não está mais atribuindo propósito àquilo, a esse PC, a esse setup, a esse console, a esses jogos. Mas o valor dessas coisas não muda. Infelizmente as pessoas confundem isso e acham que o valor se perdeu e desfazem daquilo que elas demoraram para conseguir, como se não fosse nada. É só uma questão de propósito. Então, assim, a dica que eu deixo para vocês é:
Busque propósito nas coisas que você tem. Ao mesmo tempo que é importante você aceitar que as coisas mudam. Não espere que o LoL vai ser uma coisa boa na sua vida pelos próximos 10 anos. As coisas simplesmente mudam e você tem que aceitar isso. Outra dica que eu deixo pra vocês, essa é muito importante, é use o videogame, seja PC Gamer, seja lá o que você está jogando, sempre como um lazer. Sempre. Sempre como lazer. E nunca como uma fuga, porque você vai se frustrar em algum momento, vai perder o significado, você vai querer pegar o seu PlayStation 5 que você está pagando em 10 vezes e jogar pela janela por conta de um jogo que você está usando como fuga e não como lazer. Então sempre que você tiver um momento na sua vida horrível, pô, meu trabalho foi horrível hoje, minha mulher me enche o saco, meu marido me enche o saco, eu vou jogar um videogame para desestressar. Não faça isso. Principalmente se for um jogo que você gosta muito. Vá fazer outra coisa na sua vida. Vai andar de bicicleta, vai conversar com alguém, vai para terapia. Não associe problemas pessoais com algo que você gosta muito, porque isso vai consumir o seu desejo pelo que se tem. E, portanto, o propósito se perde, apesar do valor não se perder. E por último, e não menos importante, que é o que eu falei ao longo do vídeo, aceite que você jamais vai recriar experiências e assim você evita frustrações e expectativas muito altas. Mas Felipe, por que então que não existe síndrome do PC Gamer se você listou aí um vídeo inteiro sobre isso? Porque, pessoal, não é que não existe essa sensação, mas essa sensação de falta, essa sensação de perda de vontade, ela é inerente a um PC Gamer ou a um jogo, ela vale para tudo. Se a gente pegar esse vídeo inteiro e aplicar a outras coisas, funciona da mesma forma. Então é a síndrome do carro, é a pessoa que não vê mais graça em carro, a síndrome do colecionador de cartas de Magic, a síndrome do fotógrafo, a síndrome do designer. Eu não acredito num termo específico para algo que pode ser tão abrangente quanto a síndrome do ser humano. Esse é o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e por favor deixe aí o seu comentário sobre esse assunto. E agora que o vídeo acabou, faço questão que vocês vão até o vídeo do Bruno Hatak para complementar as suas ideias.